O feijão tropeiro é símbolo da gastronomia mineira. Mas você já se perguntou qual é a origem desse prato? O que a maioria sabe é que quem criou essa receita foram os tropeiros, que carregavam mercadorias no lombo de mulas em várias regiões do Brasil. Desde as descobertas das minas de ouro e pedras preciosas lá no final do século XVII. A história do prato está ligada à mineração no Brasil colônia. Com a descoberta de ouro nas terras onde hoje correspondem a Minas Gerais, a metrópole portuguesa incentivou a migração de exploradores para a região. Dessa forma, Minas Gerais recebeu um número muito grande de pessoas famintas por metais preciosos. Para não competir com a economia aurífera, Portugal proibiu qualquer prática econômica, inclusive de alimentos. Criou-se um problema: como abastecer a região das minas com alimento sem incentivar outra prática econômica. Daí é que entra o feijão tropeiro na nossa história. Nessa época, os alimentos que eram produzidos nas regiões que hoje correspondem ao sul do país, como a província de São Paulo, por exemplo, eram transportados até Minas, para alimentar a população mineira. E essas mercadorias, esses alimentos, eram transportados pelos tropeiros no lombo de mulas e burros. As viagens dos tropeiros eram muito longas e cansativas e eles precisavam se alimentar de forma prática e rápida. Foi assim que surgiu o feijão tropeiro. Os tropeiros faziam o feijão tropeiro em caldeirões. Originalmente era feijão e farinha, que era a base sempre, E nos pousos, nas fazendas onde eles paravam para descansar, também eles pegavam coisas que eram produzidas ali, como a couve na horta, como uma carne seca, uma linguiça, uma carne de porco. E assim foi se desenvolvendo a receita do feijão tropeiro. Com o passar do tempo, o prato chegou até Minas Gerais e se tornou um prato super típico, orgulhosamente mineiro. A alimentação dos tropeiros e a base dos ingredientes aí do feijão tropeiro eram farinha, toicinho, feijão, café, pimenta do reino e fubá. Nos pousos, os tropeiros comiam feijão quase sem molho, acompanhado de pedaços ali de carne de sol, toucinho, e era servido com farofa e couve picada. E com o tempo, isso foi dando origem aí ao tropeiro como conhecemos hoje. O feijão tropeiro é um prato icônico e presente na cozinha mineira sem distinção de classe. Além de sua representatividade reconhecida nacionalmente, o feijão tropeiro é adorado por ser um prato completo, saboroso, prático e barato, o que permitiu seu lugar de destaque na nossa cultura. Estou aqui com Flávio Trombino, um dos maiores difusores e representantes da cultura e da gastronomia mineira no país, no Chapuri, que é esse restaurante renomado que todo mundo conhece. E a gente vai conversar aqui, bater um papo sobre o feijão tropeiro e sobre a história do Flavinho com o feijão tropeiro. Muito bom te receber, Kiki. Sempre bom a gente poder falar sobre esse prato que nós mineiros tanto amamos, Maravilhoso, ainda mais aqui, com esse lugar aqui maravilhoso, que não tem erro, Aqui a gente se sente em Minas Gerais, Hoje nós estamos aqui na cozinha São Benedito, que é uma cozinha que eu fiz para receber os amigos. Maravilha. A nossa continua lá com fogão a lenha há quase 34 anos sem apagar. Nossa! Para atender o tamanho da nossa casa, que ficou grande, ao longo desses 34 anos quase, foi crescendo, então hoje a gente tem uma estrutura bem grande e eu precisava ter uma cozinha para poder receber os amigos, poder gravar algumas receitas. Vou ficar aqui, eu não vou embora não. E aí
Hoje, a receita que você pediu, eu acho que é uma das mais emblemáticas para Minas Gerais, que é o feijão tropeiro, né? Pois é, Flavinho, me conta o que o feijão tropeiro é para você, assim? Qual é o significado do feijão tropeiro na nossa gastronomia? Eu tenho nas minhas memórias afetivas de infância, até mesmo antes da mamadeira, o feijão tropeiro, né? Acho que eu já nasci comendo... Criado à base de tropeiro com leite. Tropeiro com leite. Acho que antes da papinha já comia feijão tropeiro, né? Maravilha. Um prato que a família sempre fez. Meu pai, que era mineiro, né? Sim. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, minha mãe é nascida em São Paulo, descendente de italianos. Sim. Meu pai, que era mineiro, quando ele foi a Cubatão para trabalhar na construção da primeira refinaria de Cubatão, ele conheceu minha mãe, casaram e aí vieram para Minas Gerais. Foi quando aí minha mãe conheceu a culinária mineira. Olha só. E quando nós nascemos, minhas irmãs e eu, em casa sempre, desde sempre, se come feijão tropeiro. E a partir do momento que a gente aí abre o chapuri, que aí passa essa cultura familiar, né, das refeições mineiras bem tradicionais, pois meus avós paternos eram fazendeiros e tinham isso muito nos hábitos, né, esse orgulho de ser mineiro, orgulho da nossa cultura, orgulho da nossa gastronomia. Então o tropeiro sempre está presente. E aí a hora que a gente abre o restaurante, aí passa a ser comercialmente, né? O que era o nosso dia a dia passou a ser fonte de recurso, de renda, né? Maravilhoso. E o nosso tropeiro é simples, mas sempre feito na hora. E aí a gente usa a nossa linguiça, que nós mesmos fazemos. Então posso dizer que o grande diferencial do nosso tropeiro é a nossa própria linguiça. Maravilhoso, linguiça artesanal, feita aqui à moda da roça mesmo, tradicional. E o tropeiro nosso, ele é um acompanhamento que pode ser comido com qualquer coisa. Você vê o tropeiro como um prato que vai com tudo? Vai com tudo. Hoje mesmo a gente vai servir com legumes. Aí, tropeiro com legumes, essa é a primeira vez. Na verdade, uma moranga com tomate assado. Pensa. A proteína animal vai estar no bacon e na linguiça e na banha de porco. E para você, o que tem que ter num tropeiro para ele ser considerado um tropeiro? O que é obrigatório? Feijão, farinha é a base. E, inicialmente, pelo que a gente estuda e tudo, partiu daí. Depois ele vem acrescentando, porque ele vem com as bandeiras. E as bandeiras tinham que ter alimentos que duravam e suportavam longas viagens. Então era farinha, banho de porco. As carnes defumadas, né? E muitas das vezes até nem tinha as carnes. É quando tinha o pouso, aí começa, né, com o passar do tempo, da colônia se instalando na Corrida do Ouro, as fazendas vão surgindo. Eu passava ali na fazenda, e as fazendas passavam a ser os pousos. Maravilha. E aí pegava a erva fresca da horta, que é o nosso cheiro verde, a pimenta, o ovo do galinheiro. Maravilha. Né? A hora que começa a surgir os laticínios, a manteiga. Então é versátil o tropeiro, né? E os nossos clientes, muitas das vezes, pedem para vir tropeiro em pratos que não estão descrito a sugestão como um dos acompanhamentos. Peixe, carne de boi. Com tropeiro. Com tropeiro. Ele está como sugestão de acompanhamento da costelinha de porco, mas ele pode vir com o lombo, com o filé, com a carne de sol, com o que quiser. Para nós mineiros, ele é tão significativo que em estádio de futebol a gente não come cachorro-quente, a gente come tropeiro. Não é? Isso é sensacional. Você acha que o tropeiro é o prato que mais representa a gastronomia mineira como um todo, na sua opinião? Quando a gente fala em representatividade,
a gente tem que ver o que as pessoas de fora enxergam como nossa comida, né? Fato. Então, se você fizer uma entrevista com um turista de fora, um gaúcho ou um italiano, o que é comida mineira para você? Eu tenho a impressão, quando esse estudo já foi feito, eu acho que comidas do Brasil, né? Eu acho que já foi falado caipirinha, feijoada, eu acho que são as duas coisas que mais se falam em gastronomia quando pensam em Brasil. Sim. Quando pensam em Minas Gerais, eu acho que tá batendo ali tropeiro, pão de queijo, cachaça, queijo. O tropeiro tá sempre ali, né? E o tropeiro, ele tá sempre também ligado vamos colocar assim, a família, união, amizade, porque ele tá no estádio de futebol que a gente falou. É um acompanhamento de churrasco muito tradicional no churrasco mineiro, que é uma coisa de confraternizar também. Sempre tá o tropeiro, até em casamento, cada vez mais, até nos casamentos mais chiques tem o cantinho tropeiro e sempre tem o feijão tropeiro, né? Você acha que o tropeiro tem essa coisa de união? Eu gosto dessa coisa da tropa que a gente fala, né? Dos tropeiros, de ser sempre uma comida para agregar, para juntar. O churrasco, ele é, no Brasil, meio que universal, né? Sim, fato. Qualquer lugar que você vai no Brasil, eu não conheço o Brasil, todos os estados, ainda faltam alguns, mas eu conheço bastante estados e todo lugar que você vai tem churrasco. E sempre tem os acompanhamentos clássicos, né? O arroz branco, a farofa, isso é o que mais permeia. Em Minas e outros estados também já aderiram um pouco o nosso costume do acompanhamento ser o tropeiro. Maravilha. E no nosso, muitas das vezes, é o único. É carne verdade. e tropeiro. E tropeiro, ponto, né? Não precisa ter mais nada, né? Fato. Porque é um prato super completo, né? Então ele tem um histórico também de ser um prato de sustância, né? De um prato completo, até nutricionalmente dizendo assim, ele tem de tudo um pouco, né? Se tornou um prato, tem a mistura, tem o verdinho, tem a couve, tem a carne, tem proteína, tem fibra, carboidrato. Tem carboidrato, né? Tem gordura, tem nutrientes, é uma maravilha, né? Se você for definir então, Flavinho, o tropeiro, assim, o que é o tropeiro para você? Define aí com poucas palavras, o que o tropeiro é para você, assim? Eu acho que o tropeiro é a materialização do ser mineiro num prato de comida, né? Maravilha. Acho que isso aqui nos representa, né? Eu acho que se a gente fosse assim, compilar a maneira de ser mineiro, você pode descrever ela num queijo, num prato de feijão tropeiro, numa broinha com café. Eu acho que diz muito sobre nós. É um prato afetivo, né? Com certeza, né? Ó, o tropeiro do Flavinho que ele vai fazer aqui pra nós, daquele jeito que a gente sabe como é que é, bastante caipira, feito com esmero e com técnica, e eu tô doido pra provar isso aqui. Vambora, velho? E aí, Flavão, como é que é esse tropeiro? Me conta aí. Então, diferente que muitas pessoas pensam, que o tropeiro é um mexido que você põe tudo na panela, tudo junto ao mesmo tempo e mexe. Não é um mexidão. E tá pronto, e não é. A gente vai começar pela nossa base. Sim. Que a gente vai entrar primeiro com a gordura, no caso aqui o bacon. Correto. Né? A barriga do porco defumada. Que aí vai depender se essa barriga tá muito gorda ou muito carnuda. Correto. Se sentir que ela está muito gorda e soltar muita gordura, você pode até tirar um pouquinho. Mas se ela estiver muito carnuda, às vezes você tem que até acrescentar um pouquinho, porque é essa untuosidade que vai fazer com que os elementos se unam pela farinha. Perfeito. Então a farinha precisa ter uma untuosidade no prato para poder ligar isso tudo. Então a gordurinha aí é a cola do tropeiro. Exatamente. Maravilha. Panela quente. Cheiro, hein? Já começa a soltar a gordura, tá vendo? Eu gosto de frigideira aberta, larga, para poder envolver tudo, não virar muito uma maçaroca, né? A gente quer
tudo bem definido, né? Tô pensando que tropeiro é bagunça, tropeiro não é bagunça não, gente. Vou entrar com nossa linguiça. Nosso caso é uma linguiça 100% de porco, feita por nós, com aproximadamente 25% de gordura. Maravilha. Você defuma ela aqui mesmo, correto, mestre? Exatamente. Essa linguiça a gente já produz ela há mais de 34 anos. Maravilha. Aí a gente vai entrar com a nossa cebola. Eu não tirei, eu achei que a gordura é o suficiente. Correto. E nada melhor do que a banha do próprio porquinho, né, mestre? Aqui eu ainda não entrei com sal, porque o bacon é salgado, a linguiça é salgada, então a gente vai experimentar no final. O cheiro verde, eu vou entrar com uma pequena parte agora, que a grande parte do nosso cheiro verde vai ser no final, na hora de servir. Você coloca um pouco porque ele fritinho, ele também modifica o sabor, é isso? Mas eu reservo a grande parte ali daquele cheiro verde para ele dar frescor também e na hora de servir. Correto. Aí eu vou entrar com a pimentinha. Aí é um pouco a gosto, eu gosto bem. Eu também. Então eu vou pôr uma para mim e uma para você. Enquanto nossa cebola doura, eu vou fritar nossos ovos. A boa e velha banha de porco. Sal. Olha, é assim, você vai buscando onde está mais quente. Nosso feijão, você cozinha ele, eu gosto de deixar ele de molho de um dia para o outro, descarta a água e aí cozinha ele ao dente. Mantém a integridade de todos os ingredientes. Isso. Aí a gente vai mexer com cuidado. Aqui vai esquentar, envolver aqui com nossa base. Aí eu passo meu ovo para a parte mais quente aqui. Nossa senhora, Flavinho. Só vai morrer do outro lado da câmera. Tá todo mundo babando já. Flavinho, me conta, essa receita sua aí é uma receita tradicional de família ou é coisa que você foi desenvolvendo com o tempo? Não, essa veio da família paterna, de Lagoa da Prata, que era o tropeiro que minhas tias, meus avós faziam na fazenda e foi assim que minha mãe aprendeu. Correto. Porque o tropeiro é um dos pratos que ela não fazia quando era moça, que ela morava em Cubatão. Foi uma das receitas que ela aprendeu quando ela veio para Minas Gerais. Vamos dar um susto numa couvezinha. Na própria frigideira aqui. Esse barulhinho que a gente gosta de ouvir. Nossa. Montar o pratinho, né, mestre? Olha só, gente, tropeiro pedaçudão, ó, pedaço de ovo, de linguiça, de feijão, tudo bem definidão, igual o Flavinho falou que é o segredo do tropeiro. Dá pra sentir a textura de tudo, né, velho? Ó. Tostadinho, caramelizado. E olha só que legal, gente, tropeiro com legumes assados que ele fez, que eu nunca vi isso e já tá parecendo sensacional. Nossa senhora. Flavinho. Por favor, Posso? faça as honras.
Gente, eu tenho a honra de provar um tropeiro aqui, ó, com esse toque diferente aqui do Flavinho, do mestre Flavinho. Olha isso aqui, cara. Você é doido. Meu Deus do céu. E não é seco, né? Tem uma untuosidade que dá essa ligada, cebola. Olha só, feijãozinho al dente, consegue sentir cada coisa na sua boca, o feijão, a cebola também, os pedaços de ovo grande, couve no ponto, só o susto. Sabor de linguiça artesanal, que é outra onda. Delícia, né? Não tem, maravilhoso, cara. Agora eu vou provar o toque diferencial aqui nesse tomatinho, que eu já fiquei de olho ali que ele colocou um melaço de cana, pensa, manteiga de garrafa. E o tomate já é doce, né? O tomatinho assim, ó, estoura assim na boca, ó, top, e dá aquela leveza, quase como se fosse um molho, né? Estoura assim, vem aquele caldinho. E uma abóbora aqui também, assada. Por cima ela tá caramelizadinha e tostadinha, por dentro derretendo, docinha. Nó, gente, só vem aqui comer, só isso que eu tenho a dizer. Tchau. Tira o pé da minha marmita. Nos estádios de futebol, o tropeirão é matador de fome oficial há décadas nas arquibancadas mineiras. Segundo a administração do Mineirão, em jogos de lotação máxima, mais de 15 mil tropeiros já foram vendidos. 1 a cada 4 torcedores comiam o tropeirão. Sem contar com os torcedores que chegavam cedo e comiam o tropeiro também do lado de fora. Tropeiro é comida de roça, de boteco e de futebol. E mesmo com a dificuldade de comer um tropeirão ali na arquibancada com um garfinho de plástico, a gente não larga a mão dele de jeito nenhum. Na Copa do Mundo de 2014, a FIFA e os patrocinadores tiveram que engolir o tropeirão. Tiveram que deixar servir o tropeirão com tudo que tinha direito, com bacon, ovo, couve, linguiça. Um clássico vendido dentro e fora do estádio e que ganhou sua fama máxima com o famoso tropeiro do 13. Inclusive, agora a gente vai ter o prazer aí de conversar com Eliane Assis, que comanda o tropeirão do 13. Chefe Kiki Ferrari falando, eu como um louco por gastronomia de raiz, pesquisador e glutão de plantão, é claro que eu não poderia, ao falar de feijão tropeiro, deixar de vir aqui no tropeiro do 13. O famoso tropeiro do 13, mais conhecido também como o tropeirão do Mineirão, né, que é um dos tropeiros, feijão tropeiro mais conhecido de Belo Horizonte, correto? Ah, eu acho que sim, né? Nós temos uma história bem bacana para contar aqui hoje, Estou né? aqui com a Eliane Assis, que comanda aqui, né? Essa história muito legal e muito representativa aqui do feijão tropeiro, Belo Horizonte, no Mineirão. Como é que é isso? Bom, primeiro, para mim é um prazer imenso receber você, né? Um chefe de cozinha, e aqui representando o tropeiro. Uma honra minha, porque eu acho que é uma comida afetiva, uma comida que remete muito Minas ao Brasil e ao mundo, que a gente sempre está recebendo um estrangeiro, alguma pessoa querendo conhecer o tropeiro do Mineirão. Mas a nossa história começa assim. Eu tinha uma tia, irmã da minha mãe mais velha, ela tinha 3 bares no Mineirão, Bar 11, o 12 e o 13. Olha, então não é só o 13. Não, ela tinha 3 bares. E os 2 bares eram na geral. E esse bar 13 ficava na arquibancada inferior, que o Mineirão antigamente eram de 3 níveis. Esse bar não vendia nada. Ela tinha uma pensão, então ela resolveu levar um tropeiro para ver se ela melhorava a venda desse bar. Olha. Aí começou assim, um funcionário do Mineirão pegava o tropeiro, levava para comer mais lá embaixo no portão principal, no portão 1. O torcedor passou a começar a pegar o tropeiro e levar para a arquibancada. E um começou a perguntar para o outro onde servia aquela comida e foi crescendo o tropeiro no Mineirão. Só aí, isso foi quando, mais ou menos? Ah, isso há mais de 50 anos atrás. Foi assim que inaugurou o Mineirão. Tem muitos anos. E aí a história foi crescendo assim.
Aí começou a minha mãe no Bar 13 e tinha o Bar 29, que eu ficava na torcida, eu era 13, mas eu ficava na torcida do Cruzeiro. Correto. E o Bar 29 ficava na torcida do Galo. E ele também tem a história, o pessoal achava que por ser 13 era Galo, sim, né? Mas é porque eu ficava na divisão do Mineirão. Então, quando dividia o Mineirão para Atlético e Cruzeiro, eu ficava com a torcida do Cruzeiro, sabe? Então, aí começou o pessoal do Bar 29, quando acabava, por exemplo, com Atlético e Cruzeiro, aí eles desciam e falavam assim, olha, agora vocês perderam aqui, vocês podem ir embora que nós vamos comer aqui. O pessoal falava assim, manda fazer um Bar 13 para vocês lá em cima. Mas era uma rivalidade boa, saudável, gostosa, e as pessoas ficavam amigas, né? Mas aí, voltando lá, a minha tia começou a fazer esse tropeiro e a minha mãe era cozinheira da minha tia. Olha! Sabe? Só que a minha tia adoeceu, ofereceu o bar para minha mãe e só na mão da minha mãe ficou mais 34 anos. Aí nós fomos, né, criando uma história ali aos pouquinhos. Maravilha. E o tropeiro já era uma coisa de família, assim? Já era o famoso tropeiro da sua mãe? Todo mundo já conhecia antes de virar uma coisa profissional? Já era tipo uma especialidade? Ah, não. Ela tinha pensão, onde sobrava comidinha, ela fazia ali à noite com os hóspedes, né? Então era bem sucesso ali na pensão dela. Sim. Mas o Mineirão foi um carro-chefe para poder levar essa tradição nossa que ficou da nossa família para frente. Maravilha. Igual, por exemplo, em situações características, né? O tropeiro. Servia-se a couve, as pessoas pediam para poder refogar. E era impossível você refogar a couve para muitos pratos. Aí ela inventou um molhinho de tomate lá que ela fez na casa dela para colocar em cima daquela couve para dar uma apuradinha na couve, para falar que ela era refogada. Então aquele molho ali também era outra Foi uma história. inovação aí no feijão tropeiro, um acompanhamento aí diferente que também... É igual o ovo, a gente misturava o ovo no meio do tropeiro, né? Aí depois as pessoas começaram a pedir o ovo frito sozinho. Aí começaram a colocar só, em vez de misturar no tropeiro, colocar um ovo inteiro também. E essa coisa, então, do ovo frito em cima do tropeiro, você acha que foi contribuição sua? Acho que foi tudo. Tudo a gente vai contribuindo. Porque, querendo ou não, há muitos anos atrás, a gente começou a fazer aquilo que o torcedor pedia mais, o que agradava mais. Então, fizemos o molho para dar uma apuradinha na couve. Aí colocamos o ovo inteiro, né? Porque as pessoas não queriam. Aí, por que o ovo dele saiu Então foi um laboratório de fazer o tropeiro ali, né? O tropeiro evoluiu também muito por conta do tropeiro do 13, né? Sim. O Mineirão foi um caldeirão ali, que foi uma evolução do feijão tropeiro também. De acordo com que eu falei assim, por que ele tem mais privilégio do que eu? Por que ele leva o ovo e eu não? Então falamos assim, mãe, então vamos tirar o ovo que a gente misturava no meio do tropeiro e vamos colocar inteiro, né? Você vê que se não tiver o tal do zoiudo lá, o povo fica muito bravo. Zoiudo é importante. E é interessante isso. E você começa a ver que isso vai influenciando, né? Outros estabelecimentos, alguém come tropeiro e vê, pô, esse bolinho aqui, bolinho vermelho é diferente. E começa a fazer também, né? A gente vê que isso vai se espalhando, né? Sim, igual, por exemplo, eram 36 bares do Mineirão. Depois foram ficando inativados alguns, né? Ficaram acho, na faixa de 27 ou 28 bares. Então, cada bar era de uma pessoa e cada um tinha o seu tropeiro característico com o seu sabor. Isso era fantástico, porque eu acho que a concorrência, ela te estimula para você trabalhar cada vez melhor. Então, cada um queria fazer o seu melhor tropeiro para poder... As pessoas entravam em determinado portão para comer o tropeiro. Eu tinha um bar onde as pessoas podiam vir e depois voltar para os outros setores, né? E mesmo assim, quando veio o estatuto do torcedor, eu vendia tropeiro até por debaixo da grade. Olha. Porque fecharam meu portão e eu tive que arrumar estratégia. Eu pegava a tampa da panela, punha os tropeiros lá e ia entregando por debaixo daquele portão vermelho que existia. Então você vê, era mágico aquilo. Muitas pessoas levavam o tropeiro para casa depois que acabava o jogo. Tinha gente que comia um tropeiro na hora que chegava, no intervalo e na hora que ia embora. Assim, Jesus, como dar conta? É um prato, um prato reconfortante, né? É um prato afetivo. Afetivo. Eu falo que o mineiro, ele arremete a isso, né? Você pôr a mesa, você fazer a comida, fazer o café. O tropeiro, todo lugar que você vai, você faz um churrasco, você remete um tropeiro. Você vai num casamento chique, tem um pedacinho de tropeiro ali. Todo lugar que você vai, o tropeiro ele é sempre bem aceito. O que você acha que o tropeiro significa, então? Amor, carinho, afetividade, sabe? Reunir família, reunir amigos, reunir histórias. Eu acho que o tropeiro é isso. Tem tudo a ver com Minas Gerais. É um prato que talvez expresse melhor a cultura mineira. Assim, né? É, o pão de queijo e o tropeiro. Eu acho que são duas coisas que levam bem, assim, todo lugar que você vai, igual quando a gente viaja, vai para outro estádio, que você fala de tropeiro. Às vezes as pessoas nunca vieram ao Mineirão, mas conhecem o Mineirão pela história do tropeiro. Então isso é muito bacana, isso é mágico isso. Você conseguir levar, sabe, aquelas situações, né? E conhecer várias pessoas.
igual eu tenho uma característica de um tropeiro mais molhadinho e tudo, e as pessoas aprendem a respeitar aquele tropeiro que você faz. E o legal disso que o tropeiro é uma coisa super tradicional, mas ele é super maleável também, né? Você tem o tropeiro mais sequinho, tem o tropeiro mais molhadinho. Tem tropeiro com feijão preto. Com feijão roxinho. Com banana. Com banana, que é sensacional. Né? Por exemplo, tem tropeiro lá no Espírito Santo que ele é feito com banana. Sim. Eu já cheguei em Adoro. restaurante lá, eles me perguntaram, né? Porque a minha irmã morou um tempo lá e perguntaram como é que faz. Eu fui lá dentro da cozinha e expliquei pra ele como é que fazia. Eu adoro. Então é muito bacana isso, sabe? Ele é feito de várias formas, mas com a mesma afetividade. Já teve jogo de vender 4.300 tropeiros e a minha mãe virar e falar assim, para, porque eu não dou conta mais de fazer tropeiro. Então, e o torcedor bravo, ele não queria entender. Porque a gente não aguentava mais fazer a comida, né? E tinha que fechar e às vezes acabava o jogo, a pessoa queria continuar bebendo ali, ia comer o tropeiro. E você vê, gostava realmente daquele ambiente, aquilo dali fazia com uma felicidade imensa para a pessoa. Porque ali, você dentro de um estádio de futebol, você esquece de tudo. Porque você esquece que você tem problema ali, você só vê o juiz, jogador e a bola. O tropeiro e a cerveja. É isso que as pessoas gostam. Maravilha. E me fala uma coisa, se você tiver que definir assim, ingredientes obrigatórios, mesmo com essas diferenças todas de um feijão tropeiro para o outro, o que é um feijão tropeiro? O que tem que ser um feijão tropeiro para ser um feijão tropeiro? Bom, antigamente não se usava não usava a linguiça calabresa no tropeiro. Aí nós demos uma melhorada, porque o tempo vai passando, igual você falou, as coisas vão acontecendo e você tem que estar colocando ingredientes diferentes, né? É um tropeiro feito com uma gordura de porco, com uma linguiça calabresa bacana, com feijão legal, uma farinha boa. Eu acho que tudo dentro daquilo que você fizer mistura e muito amor e muito carinho, não tem como dar errado. Fechou. Fechou. Ali deu tudo certo. Maravilha. Já estou aqui ansioso, viu, gente? É para comer o feijão tropeiro do 13. Tem que provar. Demais. Irrepetível. Ó, é assim que chegava lá, ó, no Mineirão, sempre muito quente, o que é sensacional. Aí colocava umas tampinhas aqui da marmita para a pessoa aguentar segurar na mão, porque você comia na arquibancada, olha só que sensacional. Olha só, a couve fininha, o molhinho vermelho em cima da couve, um bifão de pernil aqui, o nosso famoso zoiudo, torresmo também, né, gente, é claro. E o tropeiro aqui, ó, que eu já vou atacar ele. Ele é vermelhinho também, ele é bonito demais, né? Olha só que loucura. Sério. Gostou? Arremeteu o Mineirão? Então valeu demais. É um tropeiro molhadinho de um jeito que você não consigo te explicar. Você tem que comer pra você entender isso aqui. Saborosíssimo, não sei qual que é o segredo, se tem um caldinho que dá uma temperada nesse... Gente, é um feijão tropeiro único, né? Você só vai entender se você vier aqui provar. Que bom. Tá de sacanagem, hein? Tô não. Não, Você gente, lembrar sério. o Mineirão antigo? Não, lembrar o tropeiro. Gente, não tem jeito. Você comer isso aqui, você vai apaixonar e você vai voltar sempre pra comer o tropeirão do 13. Característica, hein, gente? O bife era pego com a mão pra poder comer, tá? Era outra situação que tinha aqui, lá. Ó. Isso, aí Desse jeito, ó. é isso mesmo. Mágico, só isso que eu tenho pra dizer. Obrigada. Maravilhoso. O tropeiro se tornou uma constante na mesa mineira. Do interior à capital, prato do dia a dia de reuniões de famílias e dos nossos queridos bares e botecos também. O feijão tropeiro foi e é até hoje uma solução muito importante para o sustento desses tradicionais negócios gastronômicos, por seu baixo custo, riqueza de sabores e propriedades nutricionais que sustentam aí a boemia. O feijão ajuda a manter a saúde do coração, além de ser uma fonte de proteína, além das carnes de porco que já tem na receita. E é uma fonte de fibras que ajuda a dar uma sensação de saciedade também. A farinha, que é geralmente de mandioca, é rica em carboidratos e minerais que ajuda aí a equilibrar a refeição. Além de tudo, ainda tem a couve, que é um super alimento rico em antioxidante e ferro, além de vitamina K e cálcio, que é bom para o osso. Tropeiro é bom até o osso. Da sustância ao sustento,
Das tropas aos botecos, o tropeiro foi ganhando cara nova, com uma infinidade de receitas e lugares onde podemos contemplar nossa mineridade orgulhosamente gastronômica através do feijão tropeiro. Isso é o que conhecemos do feijão tropeiro em nossa cultura mineira. Mas será que a mistura de seus ingredientes teve influência de outras culturas gastronômicas formadoras da cultura tropeira? O termo tropeiro é uma adaptação moderna para definir um tipo de bandeirante. Ou seja, tropeiros eram bandeirantes em atividade tropeira que compartilhavam os mesmos costumes. Os bandeirantes, que originalmente eram desbravadores, se tornaram tropeiros e posteriormente deram origem à cultura dos fazendeiros e da cultura caipira em geral. Em sua maioria, eles eram descendentes de portugueses e espanhóis, em sua minoria de italianos e árabes também, o que reflete bem as influências gastronômicas principais do nosso feijão tropeiro. O feijão tropeiro tem uma forte semelhança com um prato ibérico chamado migas, muito tradicional em Portugal e na Espanha. O preparo das migas tem uma herança medieval, onde era comum preparar pratos com aproveitamento de pães ou cereais, mais molhadinho como mingau ou mais seco como cuscuz, misturado a outros alimentos. O nome migas pode ser traduzido como migalhas, que é o ingrediente principal usado no prato. Geralmente as migas são feitas de pão, mas existem também as migas de batata, tradicionais no Alentejo, e na Espanha as gachamigas, que são migas feitas de farinha. As migas eram feitas com migalhas, farelos ou farinhas tostados ou refogados. O prato poderia ser mais molhado ou mais seco, e era comum o acréscimo de carnes de porco, como linguiça e bacon, e frutas, como uva. Assim como na nossa farofa a gente acrescenta linguiça, bacon e a uva passa. Seriam as migas a origem de nossa farofa, do nosso tutu, do nosso cuscuz e do nosso feijão tropeiro? Ao contrário do que parece, as migas, também conhecidas como migas de pastor, têm origem palaciana, na classe superior, mas estão iconicamente ligadas às camadas mais baixas da sociedade e mais necessitadas pelo uso do aproveitamento do pão duro. Habilmente reutilizados e transportados por pastores e camponeses na forma de migalha, misturados a alho e azeite, o que remete também ao transporte dos alimentos pelos nossos tropeiros. As migas provavelmente vêm de pratos marroquinos, como o cuscuz, feito com sêmola, e o rifissa, feito com aproveitamento do pão árabe com lentilha, que por sua vez veio do tarid, que é um prato de origem árabe, que é feito com grão de bico ao invés de lentilha, mas que é super tradicional também no Marrocos. Mas como essas preparações chegaram no Brasil? É sabido que essas influências desses pratos de lá chegaram nos países ibéricos pelo Estreito de Gibraltar, que une Marrocos à Espanha. Já em território cristão, as receitas foram feitas com pão e carnes de porco, distinguindo-se da comida árabe e judaica. Chegando em Portugal, as migas tomaram novos caminhos, incorporaram novos ingredientes e surgiram novas receitas. Uma dessas receitas é quase idêntica ao feijão tropeiro e talvez seja o seu parente mais próximo, migas de feijão frade. A receita é basicamente um feijão tropeiro feito de feijão fradinho. No lugar da farinha, usa-se as migas de pão ou broa misturada a carnes de porco que variam de toucinho a linguiças, e também é usada a couve, igual a nossa receita. Com a farinha de mandioca dos indígenas, ou farinha de milho, ou até o fubá, que significa farinha em língua africana, o tropeiro é fruto de resistência, sobrevivência e mistura. E por isso ele continuou o seu caminho até as nossas mesas de hoje. E nós mineiros podemos nos orgulhar
de termos nos tornados guardiões dessa receita, que expressa as origens brasileiras com espírito de gastronomia sem fronteiras. E como tal, é claro que o tropeiro não para por aqui. Já que o feijão tropeiro não tem fronteiras, não tem limite e não vai parar por aqui, eu vou fazer um tropeiro diferente usando feijão fradinho, inspirado nas migas de feijão frade lá de Portugal. Vou usar o nosso queridíssimo biju de milho, farinha biju de milho. Vou usar cebolinha, alho, barriga de porco assada, chips doce de banana, que é um produto bem típico de Minas, a gente acha aí pelo interior afora. Couve, é claro, ovo, e vou usar molhinho de tomate, cachaça, azeite. Bora? Para começar, panela com azeite bem quente. A gente vai colocar os ovos para fritar, levemente mexidos aqui na panela. Uma pitadinha de sal no ovo e dá uma mexida rápida nele, que a gente quer pedaços grandes. Nessa receita eu gosto que o ovo dê uma casquinha douradinha nele. E aí chegou a hora de separar. Agora a gente vai fritar essas tiras grossinhas aqui de bacon com o resto da gordurinha do ovo, mais a própria gordura do bacon, até ele ficar bem douradinho. Quando o bacon começar a dourar, a gente acrescenta as rodelas de linguiça calabresa para fritar junto. Agora a gente vai colocar alho laminadinho com azeite. Agora chegou a hora de flambar com a cachaçinha, hein? Uma dose. E um shotzinho de molho de tomate. Agora eu acrescento a cebola roxa em tirinhas. Cebola roxa, assim que ela dá uma murchada, mas a gente ainda quer ela al dente, a gente vai acrescentar o feijão fradinho cozido também al dente, que a gente precisa da textura de tudo na boca. Agora a gente acrescenta uma pitada de sal leve, porque o bacon e a calabresa já são salgados. Se precisar, depois você experimenta e coloca um pouquinho mais de sal. Agora a gente vai acrescentar a couve. Dá uma salteada nela muito rápido, porque todos os outros ingredientes estão quentes. Na hora que você jogar ela no meio e mexer, ela já vai murchar na hora. A gente pode acrescentar todos os outros ingredientes. Cheiro verde, farinha biju de milho e a banana doce chips, que vai dar uma crocância no prato. Agora a gente finaliza com o ovo e pronto. Tá bonito, tá? Agora é hora de decorar o prato. Um prato bonitão. Olha isso. Vamos colocar as colheradas. Agora a gente vai colocar a barriguinha de porco por cima. Ó, o lequezinho dela. Vamos fatiar na diagonal a cebolinha, da cebolinha cortada na diagonal do lado do leque da barriga de porco assada. E pronto. Essa foi a história do feijão tropeiro. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o meu feijão tropeiro. Você com certeza deve ter o seu. Nenhum tropeiro é mais ou menos mineiro que o outro. A jornada do feijão tropeiro é gigante, muito rica, não vai parar por aqui. E o feijão tropeiro expressa a diversidade e a mistura brasileira com a personalidade mineira. E não se esqueça, valorize a cultura e a gastronomia mineira.
e até o próximo tropeirão da esquina. Aqui cachaça é forte, boteca é nosso esporte. Quando a gente encontra, que resenha e perde o norte. Somos caipira latino que nem o Tex-Mex. Dinossauro pra tudo do tipo T-Rex. Comigo não tem naco de carne grande demais. Nem tempo ruim que aqui o tempo é diferente demais. O rango nosso aqui é pesado que nem a história em confidência. Som de quinta, nossa glória. No viola chora.